Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. O assunto de hoje é sobre a seção do condutor. Eu já ouvi em algumas obras alguns eletricistas comentarem, que quanto menor a distância, menor a seção do condutor. Isso não é verdade. Então, diante disso, eu elaborei uma aula para vocês onde eu vou explicar a relação que existe entre a distância, a corrente e a seção do condutor, para que vocês sempre façam da forma correta. Então veja essa aula com bastante atenção na sequência. Primeiramente, para a gente entender, nós temos duas leis que regem a eletricidade. São as primeiras, a primeira e a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela estabelece que a tensão elétrica em um condutor ou em uma carga é a resistência vezes a intensidade de corrente, onde a intensidade de corrente elétrica é medida em amperes e o potencial ou a tensão elétrica é medida em volts, tá? Corrijam aí, volts. Então, essa seria a nossa primeira lei de Ohm. Então, a tensão é a resistência vezes a corrente. A segunda lei de Ohm, ela estabelece o seguinte: um determinado condutor, sua resistência elétrica é ρ, onde ρ é a resistividade do cabo, não é? Que é dada em ohms por milímetro quadrado por metro. Com o cobre, por exemplo, tem uma resistividade 1/56 ohms milímetro quadrado por metro. L é o comprimento do condutor e S é a seção transversal desse condutor. Podemos observar, quanto maior a seção do condutor, para um comprimento fixo, menor é a resistência do condutor. Menor sendo a resistência, menor será a queda de tensão no cabo, porque a queda de tensão pode ser calculada pela resistência do cabo, que é calculada aqui, vezes a corrente. Então, se o comprimento do cabo diminui, o que vai acontecer é a diminuição da resistência e não a diminuição da seção do condutor. Essas duas leis mostram para vocês. Então, tá aqui, olha. Se o comprimento do cabo aumenta, sua resistência aumenta. Se o comprimento do cabo aumenta, sua resistência aumenta. Tá aqui, olha. Quanto maior o comprimento, maior a resistência do cabo. Logo, aumenta a queda de tensão. E para vocês compensarem a queda de tensão, pode ser que a seção do condutor tenha que ser aumentada. Por que eu tenho que aumentar a seção do condutor? Para diminuir a minha resistência. Então, quando você tem um cabo a 100 metros, você tem que tomar muito cuidado em relação ao quê? A queda de tensão. Por quê? Quanto maior o comprimento do cabo, olha, quando cresce o valor de L muito, o que acontece com R? R aumenta. Se R aumenta, a corrente na carga está mantida lá, acontece que a queda de tensão na carga aumenta. Como que eu faço para compensar isso? Eu tenho que aumentar a minha seção do condutor. Aumentando a seção do condutor, eu diminuo a queda de tensão. Agora veja um mito aí. Se o comprimento do cabo diminui, a resistência também diminui? Claro, se o comprimento do cabo diminui pela segunda lei de Ohm, se o comprimento diminui, automaticamente a resistência diminui.
Logo, essa queda de tensão diminui as perdas. Porém, sua seção transversal desse condutor deve acompanhar a corrente drenada pela carga. Se você tem um cabo de 10 milímetros, acha que lá no quadro eu tenho que fazer uma conexão com barramento e essa conexão é 10 centímetros, se você acha que você pode fazer essa conexão com um cabo de 6 milímetros, você está agindo de forma inadequada e incorreta, cometendo um erro. Porque quando diminuímos o comprimento do cabo, apenas vamos diminuir a resistência e a queda de tensão. Eu não tenho que diminuir a seção do condutor. Eu não tenho e nem posso. Porque a corrente que vai passar pelo condutor é a corrente que a carga está drenando. Então, vamos no nosso exemplo aqui. Eu tenho um quadro que alimenta aí uma carga monofásica, 220 volts, e eu tenho um cabo de seção 4 milímetros quadrados, onde eu tenho fase e neutro. Essa carga minha, ela tem 5.500 watts. Eu quero calcular aqui para vocês qual é a resistência do cabo. Como nós temos duas pernas de cabo, a resistência aplicando a segunda lei de Ohms é 2 vezes Rho vezes L dividido por S. Então, é 2 vezes 60 vezes Rho. Rho é 1 dividido por 56. Então, é a mesma coisa de 60 vezes o Rho, que é 1 sobre 56, ele vem para baixo, dividindo, vezes 4, que é a seção do cabo. Portanto, a resistência do cabo, do laço do cabo, é 0,54 ohms. Essa é a resistência do cabo. Qual é a corrente nominal da carga? A potência é igual a tensão vezes a corrente. Logo, a corrente é a potência dividido pela tensão. 5.500 por 220. Qual é a corrente que vai passar pela carga e pelo cabo? 25 amperes. Logo, eu posso dizer qual é a queda de tensão nos cabos. A resistência não é 0,54 vezes 25, eu tenho uma queda de tensão de 13,4. A minha carga continua drenando 25 amperes. Só que eu tenho uma perda no cabo que me dá uma queda de tensão de 13,4. Eu vou fazer a mesma situação agora com o cabo também continuando de 4 milímetros, só que é a mesma carga, só que o comprimento do cabo diminuiu. Então, vamos achar a resistência do cabo. É 2 vezes Rho vezes L sobre S. É 2 que multiplica o comprimento, 0,4 vezes o Rho. O Rho é 1 sobre 56 vezes 4. A resistência do cabo, pessoal, é 0,0036. A resistência diminui. Obviamente, a corrente drenada pela carga, pessoal, é a mesma. Eu não mudei a carga, ela é a mesma. Eu só cortei e o cabo ficou menor. Então, a corrente na carga continua 5.500 por 220, 25 amperes. O que aconteceu nesse caso? Apenas a redução na queda de tensão. A queda de tensão passou a ser 0,036 vezes 25, 0,089 volts. Porém, a seção do condutor, tanto para um cabo de 60 metros, nesse exemplo, quanto para um cabo com 0,4 metros, a corrente que vai circular é a mesma. O que muda é a queda de tensão. A seção do condutor, quando eu reduzo o comprimento, eu não
posso reduzir a seção do condutor, pessoal. A seção do condutor tem que ser mantida a mesma. Em casos que a queda de tensão é muito elevada, eu mostrei que nós temos que aumentar a seção do condutor e nunca diminuir a seção do condutor, porque diminuiu a distância. Isso vai contra a primeira e a segunda lei de Ohm. Bom, então aonde que eu quero chegar? Em várias situações que a gente encontra nas instalações elétricas. Vocês podem observar que eu tenho nesse quadro um disjuntor geral, alimentado por um cabo de 10 milímetros. O que eu tenho visto é o seguinte, esse cabo, ele vem lá do medidor, e ele passa pelo disjuntor e ele vai conectar nesse dispositivo DR aqui. O que eu tenho observado, nós temos observado muito, é o seguinte, se a seção aqui é 10 milímetros, pessoal, é óbvio, quanto que tem que ser a seção aqui na saída? Também 10 milímetros. Alguns profissionais acham que, como o cabo tem uma pequena distância aqui, ele pode usar um cabo de 6 milímetros. Está incorreto. Se a corrente chegar na capacidade do cabo, esse pedacinho de cabo aqui vai apresentar aquecimento elevado, podendo até provocar curto-circuito, né, e desarme do disjuntor. Então, veja o que eu quero dizer, que a seção do condutor que entra no disjuntor é a mesma seção que sai. Eu não posso reduzir a seção, porque a distância diminuiu do cabo. Eu posso até, de repente, aqui, eu poderia ter entrado de 10 e colocado na saída 16, né? Aí não teria problema, mas eu não posso pensar que quanto menor o tamanho do condutor, menor a sua seção. Está incorreto. O condutor, pessoal, ele é dimensionado pela capacidade de corrente que é drenada pela carga e também pela queda de tensão. Então, isso nós temos observado muito e muitos eletricistas têm esse pensamento na cabeça. Quanto maior o comprimento, maior a seção. Ok, para compensar a queda de tensão. Mas o inverso é inválido. Quanto menor o comprimento, não posso dizer que a seção vai ser diminuída. Está incorreto e eu estarei, né, e vocês estarão indo contra a primeira e a segunda, principalmente a segunda lei de Ohm. Ele deve ter a mesma seção. Não podemos mudar a seção de um condutor. Se entra 10, tem que sair 10. Ah, não, mas a seção é porque a distância é curtinha, eu posso botar aí um cabinho de 6. Não, a seção de entrada tem que ser igual à seção do condutor de saída. Pessoal, é isso aí. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica. Peço a vocês, compartilhem o canal da Universidade da Elétrica, porque dessa forma a gente fica motivado para continuar elaborando essa